Vocês viram o encontro entre Lula e FHC? Não! A pergunta que vocês devem fazer é: qual é o objetivo desse encontro? Não sei. Se a resposta for: o objetivo desse encontro é o combate a Bolsonaro para 2022, trata-se de uma via completamente errada. Se a resposta for a união de forças democráticas para combater Bolsonaro agora, para derrubá-lo e restaurar a sanidade mental no país, para frear a sindemia, a resposta é correta. Por quê? Vamos explicar as duas questões. Vamos começar pela via errada. O pessoal da esquerda e nem da direita entende, muito menos da direita, o conceito de sindemia. O conceito de sindemia ele está aliado com a ideia de biopolítica. O que seria o que eu estou querendo dizer com a biopolítica? É uma política que atua sobre o controle das vidas, sobre a decisão da vida de cada indivíduo. Isto é a abertura de uma nova forma de controle de Estado aqui no Brasil. Existem vários filósofos que vão trabalhar isso. Nós temos, por exemplo, Giorgio Agamben, temos o Michel Foucault, temos o Bill Churran, temos alguns operaístas italianos. Todos eles trabalham com essa noção de biopolítica, que é, sobretudo, de maneira bem geral, a ação política sobre a decisão da vida humana. E aqui no Brasil está acontecendo justamente isso. Por meio da tese de Bolsonaro, Pazuello e companhia, a imunidade de rebanho, ou seja, deixar que todos saiam à rua, se contaminem, e de modo que cria-se uma casca, vamos dizer, de pessoas contaminadas, e a partir disso cria-se 70% de pessoas contaminadas, e assim elas possam sair às ruas. Muitas pessoas nesse meio de contaminação vão morrer, mas não importa. O que importa são aqueles que estão vivos para continuar a gerar a economia. E diante disso, o Estado, comandado por Bolsonaro, não vai fazer absolutamente nada em relação ao controle da vida humana. Muito pelo contrário, vai deixar correr solto a sindemia e assim por diante. Pessoas vão ser contaminadas. Não haverá hospital e vão continuar morrendo. E assim é que vem acontecendo. O que eu quero dizer? Que a doença ela tem um corte social muito bem específico. Engana-se aqueles que vão dizer, não, a doença atinge todos. Não. Ela atinge grande parte de uma população pobre, sem condições de moradia, de saúde, de educação, de cultura, de lazer e sem condições psicológicas. Ou seja, a sindemia é um conjunto de ações, uma multidão de fios políticos, sociais, arquitetônicos, sanitários, educacionais, que vão atingir determinadas pessoas. E a saída dessa sindemia só pode ser pela via política, e a partir da via política construir vários tecidos, costurando outras ações em vários setores. É um erro fundamental da esquerda, por exemplo, como sobretudo Lula, dizer que a vacina vai curar. Não. Quer entender de maneira mais clara isso? Uma pessoa que mora na favela, não tem saneamento básico, não tem condições, por exemplo, de se alimentar, como agora muitos brasileiros estão sem o que comer durante o dia, não sabe se vão comer à noite. Essa pessoa, logicamente, vai ter uma imunidade mais baixa, vai ter um problema de desnutrição e, logicamente, ela vai ser atingida de maneira mais fácil com a doença. Aquela pessoa, por exemplo, que tem que ir trabalhar e está nessas condições, ela tem que escolher se vai almoçar ou jantar e ainda pega um coletivo lotado
aonde é o grande vetor, essa pessoa vai ser mais facilmente contaminada. Porque nós temos um problema aqui de transporte público, um problema de saúde, um problema relacionado ao trabalho e um problema de política pública da organização da cidade. Conseguiram entender que a ideia de sindemia ela envolve vários setores e as ações só podem passar pela política e fazendo essas ações? Os caras não conseguem entender isso. Eles acham que a vacina vai resolver a situação. Não vai resolver a situação. A medida possível neste momento é a via do impeachment, a retirada imediata de Bolsonaro. E a partir disso, restaurar outras ações que versem sobre esses setores. Ou seja, é uma ação transversal, porque ela vai atravessar várias áreas do conhecimento e várias áreas políticas, sociais e econômicas. Se, por exemplo, Dom Lula não entender isso e ficar com essa via errada da vacina, se, por exemplo, Átila Yamarino ficar com aquele olhar reducionista de cientista, ele não vai compreender o conceito de sindemia. Ele vai só entender a ideia de pandemia, que é o quê? A natureza é culpa. É a natureza que jogou a doença na sociedade. Não, é uma doença por conta do modo de produção capitalista que organiza a vida, nos escraviza e transforma tudo em mercadoria. Ou vocês acham, por exemplo, que o mercado de Wuhan surgiu como? Tem todo um contexto ali que fez surgir aquele mercado, tem todas as situações que fizeram com que esse mercado permanecesse lá e ainda há a questão da lógica do lucro e das mercadorias que se transformam e são retiradas do seu habitat e vão ser colocadas em outros locais, quer dizer, e vai ser transferido outros vírus ali entre as pessoas e os animais. Se os caras não entenderem isso, eles vão achar essa via da vacina. Se, por exemplo, Dom Lula e Fernando Henrique que deram as mãos assim, de máscara, a coisa mais linda do mundo, e forem para a via legal, ou seja, eleição para 2022, para assumir em 1º de janeiro de 2023, nós estamos em 2020. Nós estamos em 2020. Nós estamos em 2020. Nós temos 430 mortos, se não me engano, mais ou menos. Até 1º de janeiro de 2023, quantos mortos nós teremos? Existem vários estudos científicos, por exemplo, Miguel Nicoleles já compreendeu o conceito de sindemia. Ele já compreendeu que a saída só pode ser pela via política. Então, portanto, se não haver uma ação imediata e já para frear o caos social que está acontecendo aqui, nós vamos viver ainda durante uns 3 anos, pelo menos, isso. Por quê? Faltam-se vacinas, faltam-se insumos básicos, falta-se vontade política, porque eles não querem, eles estão ainda com aquela ideia de imunidade de rebanho e contra qualquer forma de organização social. Organização social, quando eu falo, é com a ideia de isolamento. Haja visto que o presidente está a todo instante falando que é necessário combater o isolamento e ele nos ameaça com o exército. Conseguiram compreender que a saída só pode ser pela via política e não pela via da vacina, pela via da medicina? A ação, ela é biopolítica, ou seja, é uma política de atuação para a manutenção da vida. Mas o que o governo Bolsonaro está fazendo é justamente o contrário. É uma ação que o Paulo Freire, ao retirar a ideia do psicanalista Erich Fromm, chama de necrófila. É uma ação que visa a morte, que ri dela. É isso que está acontecendo neste momento. Vocês viram o julgamento de Pazuello? O Pazuello é igualzinho o Adolf Eichmann. É o verdadeiro espírito da banalidade do mal. É o verdadeiro espírito daquele burraldo que diz: eu recebo ordens. Vamos analisar o contexto, vamos verificar a situação. Não.
Ali é o verdadeiro espírito da banalidade do mal, cuja resposta única ele coloca: eu recebo ordens, eu não sabia que estava acontecendo tudo isso. É exatamente dessa maneira que ele atua. Então, se o encontro desses dois for visar a democracia representativa e não fortalecer a democracia participativa, de nada vale. Eles vão estar se elegendo sobre os mortos e aproveitando o momento de agora. Que é o quê? O caos social, deixar Bolsonaro se derreter até 2022 para assumir. Ou seja, eles vão aproveitar a desgraça para se eleger e fazer campanha no meio do caos, da desgraça. Isso é um problema, sobretudo, ético. Por quê? É uma conduta de um determinado povo. Um problema moral, porque é do indivíduo. Então, no caso do indivíduo Lula, indivíduo Fernando Henrique Cardoso, ao assumirem, por exemplo, não, vamos conversar, costurar alianças para 2023, eles estão pensando da mesma forma, não vamos agir sobre o que está acontecendo agora, deixa o caos rolar e nas eleições a gente resolve. E a nossa ação sobre esse contexto vai ser o quê? Ir lá em 2022, apertar o dedinho, escolher um número ou uma cédula e rabiscar um número. Isso é participação social? É isso que você quer como uma mudança, uma verdadeira revolução? Isso não passa de longe com a ideia de uma verdadeira revolução de todos os fatos. A aliança desses dois, sobretudo se vocês verificarem, eles vão continuar com o neoliberalismo. Ou você acha, por exemplo, que Dom Lula vai questionar? Faz o Ragnarok! Esse modo de vida que se transformou no neoliberalismo não é mais uma doutrina econômica, é um modo de vida. Ou você acha, por exemplo, que o Fernando Henrique Cardoso... Vendo de longe está com mais pressa do que nós, mas nós temos pressa também. Não, o Fernando Henrique já disse, lembram? Esqueçam que eu escrevi. É um reformista. Lula também é um reformista. Ambos estão preocupados com o mercado, estão preocupados com fritar Bolsonaro até 2023. Não há uma alma viva falando sobre a ideia de impeachment. Parece que a palavra impeachment entre a esquerda é um pecado. Analisem essas ideias e pensem, será que essa união agora, que chamamento de protesto, que estão nas ruas, eles vão gritar impeachment? Vamos aguardar, porque até esse momento eles estão chamando para protestos, mas não falam em nenhum instante do impeachment e de uma organização para tirar o presidente já. Se eles não compreenderam a ideia de sindemia, que a sindemia deriva de vários setores, como eu já disse aqui, e a saída só pode ser pela via política, ou seja, via biopolítica para a manutenção da vida, ou, por exemplo, um resgate de um direito humano fundamental, que é o direito à vida, se eles não entenderem isso, eles vão compreender com aquele olhar reducionista do Átila Marino, que é a vacina, ou como o olhar reducionista de Lula, que é a vacina que vai curar todas as coisas, e a partir disso a gente pode ir para as ruas. É um olhar completamente errôneo de quem não conseguiu ler o contexto. Pare e pense sobre isso. Tá? Entenda o conceito de sindemia. Entenda o conceito de biopolítica. Que aí vocês vão perceber o que está acontecendo agora. E vão perceber que a saída só pode ser via política. Até mais.